Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A espera, enfim, vai poder acabar. Isso porque o técnico Ramon Dias do Vasco poderá escalar um time mais considerado ideal para um jogo contra o América Mineiro, partida essa que acontece dentro de São Januário no domingo, e que o Vasco necessita confirmar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro para que possa dar um passo à frente na busca por se distanciar dessas colocações finais do Campeonato Brasileiro atual, onde o Vasco passou boa parte do Brasileirão ali na parte de baixo, na zona de rebaixamento, e agora tem essa chance de conseguir pontuar um pouco mais frequentemente e assim se distanciar das equipes que compõem atualmente o Z4 do Brasileirão. É para esse jogo contra o América, já rebaixado, que o Vasco de Ramon Dias tem algumas notícias positivas, como por exemplo um aguardado retorno de Rossi, jogador que ficou por 5 rodadas ausentes do time do Vasco, tratando de uma lesão. O atacante, que já superou essa contusão, está agora mais do que pronto para reforçar a equipe do Vasco e poder fazer uma diferença a mais pelo lado direito do campo. Um jogador que esteve saindo do time para estar realizando toda a sua recuperação, teve também em algumas partidas a sua ausência bem sentida pelo time do Vasco, que teve que se virar com o que tinha no banco de reservas. Dessa forma, o técnico Ramon Dias deverá colocar uma equipe considerada a ideal para campo, com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton compondo aquela linha de 4 de defesa, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes no meio de campo, Gabriel Peck, Rossi ou Alex Teixeira e Verrete como o trio de ataque do Vasco para essa partida que acontece contra o América Mineiro, equipe que não tem mais pretensões no Campeonato Nacional por já ter definido a sua temporada, mas que não fará um jogo nada fácil contra o Vasco e o Cruz Maltino, que terá de estar com os olhos bem abertos na busca por vencer esse jogo. E você, torcedor vascaíno, qual expectativa coloca em cima dessa equipe considerada a ideal que deve ir a campo? Comente aqui abaixo sua opinião. E Rossi não é o único jogador que vai reforçar o Vasco para essa parte final do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Marlon Gomes também volta após ter se ausentado juntamente com Rossi para tratar de uma contusão que sofreu ainda no jogo contra o Fortaleza. Naquela ocasião em que o Vasco saiu vencedor por 1-0 dentro de São Januário, o jogador esteve jogando apenas 45 minutos iniciais. Foi justamente naquela partida que ele passou a ser desfalque do Vasco pelos próximos jogos e agora só deverá retornar, mesmo que já 100% recuperado, no jogo contra o Cruzeiro, que acontece em Minas Gerais, outro jogo de grande valia para o Vasco. Marlon Gomes, antes de se lesionar, esteve se tornando uma peça titular no time de Ramon Dias. O técnico gosta bastante do estilo de jogo do jovem e ele chegou também a emplacar cerca de 3 partidas seguidas, sendo um jogador titular no time do técnico argentino. Mas infelizmente, da partida contra o Fortaleza em diante, teve que se ausentar devido à sua recuperação. Mas sem nenhuma dúvida, essa será mais uma peça que ajudará o Vasco ao longo dos jogos finais que o Brasileirão ainda reserva para essa disputa final do Campeonato Brasileiro, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. O Vasco ainda buscando se firmar 100% longe dessa zona do rebaixamento. Ainda para falarmos um pouco sobre outro assunto, o Vasco ainda vem negociando um acordo com o Corinthians sobre uma compra que fez ainda no início da temporada de 2023.
tratando-se também da aquisição do lateral esquerdo titular atual do Vasco, Lucas Piton, onde o Vasco ainda não conseguiu realizar o pagamento de cerca de 16 milhões de reais que foram acordados pela compra de 60% do passe do lateral esquerdo de 22 anos de idade. O mandatário corintiano confirmou conversas praticamente que diárias com dirigentes do Vasco para que essa situação possa se resolver o mais rápido possível e que o Vasco não tenha maiores problemas com esta negociação que foi confirmada, onde Lucas Piton foi um dos primeiros reforços do Vasco na temporada de 2023, com o Vasco já sendo gerido pela 777 Partners. O Vasco que recentemente esteve concretizando algumas negociações em que deixou algumas pendências e que surtiram também algumas punições do Gigante da Colina em semanas passadas. Mesmo sem estar pisando nos gramados na última rodada do Campeonato Brasileiro no meio de semana, o Vasco viu também com que a rodada pudesse ser favorável para a equipe. Assim, o Cruz Maltino esteve observando alguns jogos que se determinam bem também importantes para que o Cruz Maltino possa estar analisando seu futuro na competição do Campeonato Brasileiro. O Vasco esteve ausente dos campos durante a 33ª rodada, e assim a equipe esteve apenas do sofá observando os adversários da parte de baixo. Algumas equipes que inclusive resultaram em resultados que se tornaram positivos para o Vasco, como por exemplo a derrota do Bahia e também a do Goiás em partidas bem importantes. As contas do rebaixamento inclusive se tornaram menores para o Vasco após esses resultados de Goiás e Bahia. O risco do Vasco, que anteriormente chegou a 37%, agora foi reduzido após a finalização da rodada 33. De 37% de risco, agora o Vasco visualiza 33%. Essa porcentagem pode cair ainda mais se o Vasco vencer o América dentro de casa. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.